Capítulo de número 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, de 24 até 26, ou até 27. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Santo Senhor, eterno Pai, que privilégio estar na tua casa, que privilégio ter um exemplar da Bíblia onde nós encontramos as tuas palavras santas. Permite que nesta hora, ao meditarmos nela, sejamos tocados pelo poder do Espírito Santo a cumprir o que o Senhor nos ordenou, e que ao final do culto, Senhor, ao voltarmos para a nossa casa, voltemos decididos a escolher o lado da tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, amém. Andando por esta Caldas Novas, eu vi muitas construções, muitas casas, muitas mansões, muitas casas populares. Percebi que aqui na cidade há um padrão quadrado na maioria das casas populares. Elas têm mais ou menos o mesmo desenho, o mesmo perfil. Inclusive nas casas grandes, ricas, parece-me que é a arquitetura da região, tem mais ou menos um padrão. Todos querem uma casa, todos querem construir um teto, um lugar para se abrigar, um lugar para ser um legado para a sua família, seja uma casa pequenina ou seja uma casa bem grande, não importa. E a luta de um pai de família, de uma mãe de família, para sair do aluguel, para que um dia tenha também o seu chãozinho escolhido para abrigar os seus queridos. Mas Jesus Cristo, aqui no texto que nós lemos, fala também de dois construtores, fala também de dois homens que decidiram fazer uma construção. Jesus está falando num momento precioso do seu ministério, o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Jesus está diante de uma plateia de milhares de pessoas. Jesus não tinha microfone como eu tenho. Jesus não tinha as facilidades que eu tenho de ter um auditório sentado. O povo estava de pé, o povo estava na relva, na grama, no mato, e o lugar onde Jesus pregou era um lugar côncavo, de forma que a sua palavra saía de um lado e ela reverberava do outro. Assim todas as pessoas podiam escutar as suas santas e maravilhosas palavras. Quando eu era pequeno, eu sonhava tanto de ter tido a oportunidade de ser um dos que ouviam Jesus ali no meio da multidão. Que privilégio daquelas pessoas. Jesus, nesse sermão longo que está registrado no Evangelho de Mateus, com palavras ricas, muito colocadas em divisões, no Evangelho de Lucas está mais pulverizado, apenas com pedaços daquele maravilhoso sermão. A Bíblia se completa, tanto Lucas
Lucas quanto Mateus falaram do mesmo evento, dando ênfases diferenciadas sobre estas palavras. Jesus falou de tudo, de juramento, de matança. Jesus falou sobre adultério, falou sobre a solicitude pela vida, falou sobre a oração, sobre a hipocrisia de se repetir orações para obter as bênçãos de Deus, falou sobre tudo. E depois que ele terminou a sua palavra, ele disse a todas aquelas pessoas que o ouviam, e lembrem-se que eles não tinham o Evangelho na sua mão, eles não tinham nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem as cartas, nem o livro de Apocalipse, porque tudo estava sendo escrito ali. Eles eram protagonistas do que estava acontecendo. Então Jesus disse assim: vocês que escutam a minha palavra e que colocam-na em prática são semelhantes a um construtor que levantou uma casa muito bonita, e esta casa foi levantada em cima de uma rocha. Esta casa estava bem construída, e vieram as tempestades, vieram os ventos, o rio bateu com a sua água na casa e ela não caiu, porque estava bem fundamentada. Mas vocês que ouvem a minha palavra, mas que não vão colocá-la em prática, que não a praticam, são comparáveis também a um construtor, que talvez tenha feito o mesmo modelo de casa, o mesmo tipo de casa, com as mesmas particularidades do outro, mas escolheu mal o terreno, escolheu mal o lugar onde iria colocar esta casa, porque ao invés de procurar como primeiro uma casa construída numa rocha, ele construiu uma bela casa na areia. E aqueles que constroem sabem muito bem que se você construir a casa num terreno que é mole, num terreno que não tem estrutura, esta casa não vai suportar nem o tempo, nem a tempestade, e muito menos um rio violento que sobe com as suas águas. Esta casa vai cair, e a queda desta casa será muito grande. Será que Jesus estava falando sobre pedreiros, construtores, engenheiros, arquitetos? Será que Jesus estava falando sobre venda de terrenos ou venda de materiais de construção? Não. Jesus estava comparando aqueles ouvintes a construtores, porque cada um de nós que vive constrói uma vida. Nós somos os engenheiros e os construtores da nossa própria vida. Nós é que tomamos as decisões sobre que caminho seguir, que curso fazer, em que trabalho operacionalizar a nossa vida, em que cidade morar, com quem nos casarmos, e que tipo de moral, índole nós teremos no nosso viver. E Jesus falou o seguinte: se alguém for viver e escolher praticar a sua palavra, será um construtor bom que escolheu construir sobre a rocha. Ser cristão, meus queridos irmãos, é mais do que ser ouvinte da palavra. Ser cristão é algo maior do que portar uma Bíblia ou tê-la na sua própria casa. Ser cristão é mais do que cantar um hino ou uma música gospel. Ser cristão é mais do que um modelo de roupas ou de perfil social. Ser cristão é praticar as palavras de Cristo. Jesus Cristo disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. De forma que, se houver algum cristão que não guarda os mandamentos de Jesus, só há uma resposta à seguinte pergunta: ele é cristão de fato? A resposta: não. Porque só são cristãos os que aceitam estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que infelizmente o Brasil conta com 35 a 50 milhões
milhões de cristãos evangélicos, e infelizmente isto não está refletido na sociedade, uma vez que estes cristãos nominais não têm sido na prática. Por quê? Porque se o fossem, o Brasil seria outro. A Bíblia ensina que nós não devemos roubar, mas há muitos de nós que roubamos. De que jeito? Comprando e não pagando. Quando o crente vira consumidor de cartão de crédito, ou comprando mais do que pode e não renegocia as suas dívidas, ele é um ladrão. E a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Logo, nós procurarmos no Serasa, procurarmos nos lugares onde estão lá os devedores e encontrarmos o nome dos cristãos, a grande indagação é: você está cumprindo a palavra? A Bíblia diz que nós devemos ser fiéis ao nosso cônjuge, mas há muitos cristãos que em infidelidade traem a sua família, traem a esposa, traem o marido, não respeitam os pactos e os votos que fizeram no dia do casamento. E depois vem dizer que a culpa é do diabo. Não, a culpa é sua. O diabo pode nos seduzir, o diabo pode nos induzir, mas o diabo não peca em nosso lugar. Nós somos os responsáveis pelos nossos próprios erros. E quem não tem fidelidade familiar não está andando nos mandamentos de Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Mas muitos de nós não suportam o sofrimento da vida cristã, não suportam serem lacrados, serem tirados das redes, dos grupos por serem cristãos. Então ficam quietinhos e não dão o seu testemunho de fé. Dizem assim: se eu falar alguma coisa da minha fé no Senhor Jesus nesse grupo, eles vão me tirar do grupo, então eu não quero problemas. Você pode não ter problemas com as pessoas, mas vai ter problemas com Deus, porque com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Irmãos, os muçulmanos aceitam qualquer tipo de sofrimento em nome do Deus Alá, a quem eles adoram, que é um Deus incompleto dentro do conceito bíblico. Alá é um Deus de justiça, mas que não expressa a misericórdia que o Deus Jeová, da palavra de Deus, expressa. E esta é a palavra de Deus. E nós que conhecemos Deus Jeová, um Deus de justiça e um Deus de amor, não aguentamos o sofrimento, reclamamos, somos infelizes porque não temos sapatos e nos esquecemos daqueles que não têm pés. Somos infelizes porque não temos no domingo uma carne especial e nos esquecemos daquelas aldeias distantes onde eles não têm nem um arroz e feijão para comer. Somos infelizes porque temos que tomar 5 comprimidos por dia quando há pessoas que sequer têm acesso ao medicamento. Nós nos colocamos num pedestal de sofrimento e queremos que o mundo tenha piedade de nós, quando na verdade nós deveríamos dizer: Senhor, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Fazer como os apóstolos do passado, que depois de serem chicoteados, depois de sofrerem a humilhação pública, chegaram no meio da igreja felizes por terem sido julgados dignos de sofrer pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós em nossa vida não tivermos os conceitos da palavra de viver uma vida reta, com padrões dignos, éticos e verdadeiros, de sermos a mesma coisa aqui na igreja e lá em casa, aqui na igreja e lá no trabalho, aqui na igreja e lá no clube, aqui na igreja e lá no mundo, nós seremos hipócritas. E a palavra de Deus diz que hipócritas, mentirosos, adúlteros não herdarão o reino de Deus.
Então Jesus disse: olha, vocês são dois tipos de pessoas que estão aqui. Os que constroem a vida em mim, que sou a rocha. Jesus é a rocha eterna da nossa salvação. Ele sobre quem a igreja foi construída, não o apóstolo Pedro. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, não aquela versão da Septuaginta e depois vertida as pampas para o mundo, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra. Não, na língua grega está escrito: você é um pedregulho, você é um Pedro, mas sobre esta Petrus, esta rocha, erguerei a minha igreja. Isto é, Pedro, sobre a sua declaração que você acabou de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta fé eu vou erguer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, quem ouve a palavra do Senhor e o obedece, esse é o que agrada a Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus e não o obedece, este desagrada a Deus. Agora, há dois destinos para esses construtores. Falemos primeiro daquele que construiu uma bela casa no areal. No meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da provação, ele desistiu da fé e abandonou o Senhor. Na verdade, ele nunca conheceu o Senhor se não voltar. Qual é o seu destino? O inferno. O inferno é real. O inferno é um lago de fogo e enxofre, onde as pessoas choram e o fogo nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, como diz a palavra de Deus, de onde as pessoas quererão sair, mas jamais poderão de lá deixar aquela habitação, porque rejeitaram o caminho de Deus. E conquanto o mundo hoje brinque de inferno, brinque de vampiro, brinque de Halloween, brinque com as coisas do reino do mal, com feiticeiras e essas coisas todas, conquanto brinquem, a verdade continua uma só: o inferno está levando todas estas pessoas para ele, e irão para lá, e de lá nunca mais sairão. Para lá irão os falsos cristãos, que apenas ouvem e não praticam. O inferno é tão real. Eu já vi pessoas desesperadas no instante final, dizendo: eu não aguento mais, oh meu Deus, e morreram, porque sabem, já estão entrando nos portais do lago de fogo. Mas também já vi servos de Deus, 2 deles morreram aqui no meu braço, sorrindo com alegria, porque já vislumbravam os portais dos céus, e já viam os anjos que estavam prontos para levá-lo até o seu lar maravilhoso, na presença de Jesus. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, aquele que cumpre a palavra de Deus, vai para o céu. E diz-nos a Bíblia que o céu é um lugar tão maravilhoso. O céu é real. O céu é a habitação de Deus. O céu tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem o Pai. Diz a Bíblia que Jesus foi preparar um novo céu e uma nova terra, e uma linda e maravilhosa cidade, a Nova Jerusalém. E nós temos que acreditar que o que Deus prometeu é de verdade, e é tão maravilhoso que diz o apóstolo Paulo que as provações pelas quais ele passava não eram de se comparar com a alegria e a felicidade que ele teria lá na glória celestial. Aquele que constrói a sua vida na obediência à palavra de Deus vai para o céu, porque ama Jesus, porque recebeu o perdão dos pecados, porque Jesus reina no seu coração, porque ele procura fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, como diz o texto de Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O seu coração está
do alto, onde Cristo está sentado, as coisas daqui para Ele são efêmeras. Ele aproveita o melhor desta vida, um lindo pôr do sol, uma casa bem arrumada, uma família maravilhosa, mas o seu coração já está lá no céu. Ele diz: aqui não é meu lar, para o céu eu voarei. Como aquele hino: I fly away, oh glory, I fly away, eu voarei para o céu, eu irei para a glória. O coração de quem ama Jesus está lá. E para que ele está aqui? Para dar testemunho da sua fé, para dizer para as pessoas: não vão para o inferno, vão para o céu. E como é que se faz isso? Construindo a sua vida nos padrões de Deus. Temos os 10 mandamentos. A parte cerimonial dos 10 mandamentos já foi cumprida na pessoa de Jesus, mas a parte moral continua sendo moral. E como é que o lar do cristão que constrói a vida sobre a rocha está? Colocando entronizado no seu lar a novela, o futebol, a política, o entretenimento, onde não há uma noite sequer desta casa onde se desliga a TV, se senta, se canta um hino, se lê a Bíblia, se fala das coisas do Senhor. Como que nós queremos chamar isso de lar cristão, quando nós não trazemos Cristo para dentro da nossa casa? O lar cristão tem que ser diferenciado, as músicas do crente têm que ser diferenciadas, as diversões do cristão devem ser selecionadas. Há um filme agora por aí de criança que está sendo exibido, e eu não vou dar ibope para o nome desse filme, mas em que os valores que são transmitidos por esse desenho são os valores do mundo, os valores que esta sociedade perdida estão querendo impor sobre a mente das pessoas. Mas nós temos que trocar estas atualidades para os nossos pequeninos, para os nossos jovens e adolescentes, com algo que satisfaça os seus corações e os leve para a presença de Deus. É ali que nós devemos estar. O nosso povo está precisando de um toque do Espírito Santo para ser transformado, para derreter todas as amarras que os fazem viver como todas as pessoas estão vivendo, sem diferença nenhuma, e começarmos a levar Deus a sério. Deus a sério no trabalho, como profissionais, não trabalhando como para os homens, mas trabalhando para Deus. Deus a sério na nossa casa, sendo pais virtuosos, mães virtuosas, filhos obedientes, marido e esposa fiéis, amorosos e honrados, vivendo a palavra, andando com Deus. E quando congregarmos aqui na casa do Senhor, temos este pensamento de que aqui, neste instante, está Jesus. Ele disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Cristo está aqui. Por isso esse é um lugar santo nesse momento. Não que o terreno seja santo, mas esta reunião é santa. E Jesus está aqui. Devemos tirar as nossas máscaras diante de Deus e dizer: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não mereço o teu amor, eu não mereço a tua misericórdia, eu não mereço o que o Senhor me deu. Eu quero te louvar, te glorificar e te adorar, porque tu és tudo para mim. Precisamos parar de viver de imagens e pararmos de viver de sociabilidades e viver para a glória e louvor de Deus que está nos vendo em todo lugar. Deus nos vê no público e também nos vê no privado. Deus sabe o que fazemos no nosso privado. Deus sabe o que consultamos no nosso celular quando ninguém vê. Deus sabe o que nós pensamos quando ninguém escuta. Ele ouve, Ele vê. E quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, nós dizemos: Deus, eu quero aprender mais do teu amor, eu quero beber mais da fonte da água cristalina,
Quando eu fizer isso, eu me enquadrarei no que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que pratica as minhas palavras, é sensato, é inteligente, sua casa não vai cair e vai para o céu. Eu não quero jamais escutar: você ouviu, você não praticou, sua casa caiu e você vai para o inferno. Jamais. Por isso eu louvo a Deus pela minha salvação. Eu não me salvei, Cristo me salvou. Mas depois que Cristo me salvou, a minha vida se transformou. Com Cristo agora é céu para mim. Com Cristo agora tenho alegria de viver. Com Cristo agora não há problema tão grande que seja maior do que a graça de Deus, tanto para resolvê-los, quanto também para me dar forças para atravessar por eles. Eu espero, meus irmãos, que todos aqui, que aqui estamos presentes, sejamos os construtores da casa sobre a rocha, para que em nenhuma tempestade a nossa casa caia, mas permaneça firme até o dia que Deus nos chamar e nos levar para a glória celestial. Que Deus nos abençoe. Amém.